Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje vamos falar aí um pouco sobre o narco-estado que é o Brasil, falar um pouco sobre lavagem de dinheiro, falar um pouco sobre prisão de influencers que fazem apologia ao crime organizado. Vamos comentar um pouco sobre isso, porque há poucos dias atrás aí teve uma pessoa aí que é artista, né? Um pseudo-artista aí que foi preso. Não vou citar o nome dele, mas vocês sabem quem pode talvez ser, talvez é, talvez não é, não sei. Também não quero levar um tiro de fuzil, né? Mas a questão é a seguinte, né, cara? Teve um grande influenciador aí do Brasil, né? Que foi pego aí com associação ao crime organizado, né? E tudo mais. E hoje a gente vai comentar como algumas dessas pessoas lavam dinheiro aí para o tráfico de drogas, né? Eu até tenho escrito aqui um pequeno texto sobre esse assunto, mas deixa eu falar para vocês como que artistas, né? Ou pseudo-artistas conseguem ter fama dentro do Brasil, né? Vocês já notaram que dentro do Brasil funciona assim, ó. Ninguém conhece o tal do MC Gaveta de Penteadeira, né? Aí o MC Gaveta de Penteadeira vai lá e compra uma Ferrari puro sangue, ou compra um apartamento de 10 milhões de dólares, ou, sabe, ele sempre faz alguma coisa que envolve muito dinheiro. E aí ele fica famoso pelo dinheiro e pelo que ele tem, e não pelo que ele é ou pelo que ele representa, né? É assim, esse é o padrão, esse é o molde aí. Lembra antigamente até? Ontem eu me peguei escutando o acústico dos Titãs no YouTube, cara. Lembra lá de 93, 94, alguma coisa do tipo, não lembro agora o ano exato, mas lá atrás nós tínhamos ainda algumas bandas que tocavam música, né, aqueles sertanejos, né, e tudo mais, que eu sentia nojo daqueles sertanejos, mas pelo menos o pessoal ia lá e tocava uma música, escrevia uma letra, né, não era um autotune, né, não era uma música feita pelo chat GPT, não era aquelas frases batidas, não era esquentar dinheiro de narcotráfico, era uma pegada um pouco diferente, apesar de que hoje, né, não acompanho mais essas bandas aí, mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, cara, como que acontece aí pra um filho de um traficante ou aí alguém envolvido com o tráfico de drogas esquentar dinheiro e mostrar a fortuna nas redes sociais, né? É muito simples, galera. Até escrevi um textinho aqui, ó. Ele faz shows que são pagos com dinheiro do tráfico. Eles podem simular a entrada de 50 mil pessoas num espaço que caiba, né? Escrevi errado. Eu acho que é caiba, né? Foda-se, né? 500. Ou simplesmente pegar um cachê altíssimo por 15 minutos de show, né? Isso aqui é uma maneira muito simples, né? Vamos pensar que você é um narcotraficante e você tem um filho aí. E aí ele começa a fazer shows e você começa... A entrada é franca, mas você paga 150, 200 mil por show que ele faça. Sabe aqueles shows? Ah, conheço o MC Gaveta de Penteadeira, que faz 7 shows por noite. Ele chega no lugar, canta uma música, recebe 200 mil reais, né? Seria muito conveniente se você tivesse um dinheiro sujo que você precisa lavar, e aí você coloca... na mão do seu filho, transforma num dinheiro de arte, num dinheiro aí quente, né, cara? É muito fácil de fazer lavagem de dinheiro com esse tipo de coisa, né? Então, muitos artistas dentro do Brasil, sim, tem ligação com o tráfico de drogas, tem ligação aí com o narco-estado, que é o nosso Brasil. Ou é narcotráfico, ou é governo federal. Qual dos dois é piores? Eu não sei, comenta aí, tá? Mas nós temos também os políticos, né, cara? Como que os políticos crescem o dinheiro deles, né? Como que os políticos também fazem a lavagem de dinheiro deles, né? Os políticos hoje, né, eles têm uma questão chamada as emendas parlamentares, né? Que é uma coisa que muita gente não entende, mas eu vou explicar rapidamente aqui pra vocês. As emendas parlamentares, né? Cada deputado lá tem cerca de 60 milhões por ano de emendas parlamentares e, teoricamente, esse deputado vai pegar esse dinheiro que o governo liberou pra ele para fazer aquela escola que ele prometeu, aquela ponte, fazer aquelas obrinhas lá que ele prometeu para a população, tá? A realidade disso tudo é que de 20 a 40% de todo esse dinheiro volta para o bolso do político em troca de favores, né? Seja numa obra superfaturada, seja ele contratando a empresa. Olha, o cara virou prefeito da cidade e magicamente o primo dele criou uma empresa de pavimentação e ele vai cuidar dos buracos da cidade. É por isso que os buracos nas cidades, eles nunca são resolvidos, né? Porque o próximo prefeito precisa pegar um monte de buraco para contratar a empresa do parente dele para fazer a pavimentação da cidade, né? Isso acontece em todos os níveis da nossa sociedade, né? Então o político vai lá, ele pega milhões e milhões de emendas parlamentares
irregulares, ele coloca numa empresa fraudulenta para fazer algum tipo de licitação fraudulenta, ou contrata uma empresa ali que vai cobrar muito acima do valor de mercado, e depois essa empresa devolve o dinheiro para ele de uma forma ou de outra, né? É o que eu acho super lindo, é o que eu acho uma coisa que eu acho super interessante, é que a grande maioria dos políticos, né, tem patrimônios de dezenas de milhões de dólares, né, dezenas de milhões de reais, né? E é muito legal, o cara entra na política, ele tem 2, 3 milhões, daqui a pouco ele tem 20, 30, né? Eu acho interessante que o dinheiro dos políticos, eles conseguem fazer o milagre da multiplicação, mas quando é pro dinheiro do povo ou do Estado, aí é déficit, aí é rombo, aí não tem dinheiro pra escola, né? Aí é foda, aí realmente não tem nada disso, tá? E uma forma aqui que os bilionários lavam dinheiro também, que esquentam o dinheiro deles, né? Eu até anotei aqui, mas dá pra fazer um vídeo sobre cada uma dessas coisas. Eu não quero fazer um vídeo sobre cada uma dessas coisas, tá? Mas os bilionários são muito simples, né? Eles pegam uma pessoa ali, um artista que tá começando, e eles falam assim, cara, eu quero comprar todos os teus quadros. Ele vai lá e compra os quadros do artista por, sei lá, 50 mil reais. E do nada, esses quadros depois, que já são do milionário, vão a leilão e eles vendem por 1 milhão de reais, né? Então o artista, ele acaba ganhando fama porque um quadro dele foi vendido por 1 milhão de reais, e o milionário lá que comprou o quadro por 50 mil, depois comprou por 1 milhão, ele passa a ter um asset, ele passa a ter algo dizendo que vale 1 milhão de reais, porque se alguém comprou quer dizer que vale, né? Então o que muito acontece nos milionários aí é que, sabe aqueles quadros, vendeu a Mona Lisa por 100 milhões, vendeu o quadro tal por 20 milhões, 100 milhões, 200 milhões, alguma coisa do tipo, muitas vezes é a pessoa que já era dona do quadro, simplesmente colocando esse dinheiro de volta, comprando de novo aquele quadro e falando, ó, agora ele valia 20 milhões, agora ele vale 100 milhões, né? E o cara acaba colocando isso, e isso também é isento de imposto fora do Brasil, né? Porque é dinheiro para estimular a arte. Então o cara acaba aumentando o patrimônio dele sem pagar imposto. E não que pagar imposto seja bom, tá? Eu quero que ninguém pague imposto nenhum, mas a questão é que eles usam esse tipo de artimanha, né? Então, desde a classe mais baixa da nossa sociedade, até os políticos, até os multibilionários, todos eles têm sempre uma estratégia, para lavar dinheiro, para esquentar o dinheiro, para transformar a riqueza deles em algo maior, e os únicos que se fodem nessa história toda é o povo, tá? Eu não vou nem entrar na questão aqui o que eu acho do funk, o que eu acho desse tipo de coisa. Eu acho que muitos de vocês podem deduzir o que eu acho de tudo isso. Nós poderíamos aqui ficar olhando o cara chorando, tropinha, me ajuda, tropinha, né? Não vou mentir pra vocês que senti uma certa euforia quando vi aqueles vídeos ali, mas também caguei para a existência dessa galera, prefiro nem citar os nomes deles, até porque daqui a alguns anos eles não vão estar mais aqui, né? Porque essa gente, você sabe, acaba virando pó de pirim-pim-pim muito rápido, porque estão envolvidos com as pessoas incorretas, né? Então eu vou indo nessa, gurizada, espero que vocês tenham gostado aí desse meu vídeo super rapidinho falando sobre esse tipo de assunto. Comenta aqui embaixo, tem dezenas e dezenas de outras maneiras, né? A gente poderia ter comentado da Operação Lava Jato, né? Que apareceu isso, né? Um posto que lavava 500 carros por dia, como isso é possível, né? Cara, tem muitas maneiras de fazer a tal da lavagem de dinheiro dentro do Brasil, mas lembrando, né, que você só pode fazer lavagem de dinheiro dentro do Brasil caso você for aliado dos criminosos, né? Se você não for e quiser fazer uma parada para tentar salvar um pouco do teu patrimônio da sanha estatal, aí, irmão, aí toda a lei vai cair em cima de você. Um grande abraço a todos, eu vou indo nessa, valeu e até mais.